chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniste no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, boa tarde. É muito bom estarmos aqui na nossa comunidade São Paulo Apóstolo, entre alguns membros da comunidade, para celebrarmos esse momento que é um momento ápice, né, que nós chamamos, o momento mais importante da nossa fé cristã, onde nós na Santa Missa fazemos memória de toda a vida do nosso Salvador, entregue por amor a cada um de nós, e manifestamos a nossa confiança da sua vida entre nós, e vida, sobretudo, na hóstia consagrada, na Eucaristia, no pão partilhado. Por isso que aqui estamos, para revigorarmos a nossa fé. Por isso que vocês, irmãos que estão aqui presentes, vamos pedir ao Espírito Santo essa graça, que Ele nos cumule com a fé necessária, uma fé que abarque todos os outros irmãos que gostariam de estar aqui e não estão. Nós estamos por eles. Oferecemos esta Santa Missa, esta Eucaristia, por cada pessoa, homem, mulher, crianças, jovens, aqueles que ordinariamente se reúnem aqui e que por ocasião, né, da pandemia, da quarentena, estão impossibilitados. Queremos elevar a Deus também uma prece por essa intenção, que Ele oriente a nossa vida, espante todos os males, sobretudo esse mal que nos causa em alguns medo, angústia, pavor. Nós estamos aqui suplicando ao Senhor essas graças. Estamos aí no silêncio do nosso coração, vocês também que nos acompanham por esse meio de comunicação. E nesse espírito fraterno, nesse espírito de comunhão, nós queremos também, no início da celebração, suplicar a Deus o seu perdão. Nós somos limitados, somos seres humanos, então vamos continuar nesse caminho de conversão diária, entregando a Deus os nossos pecados e pedindo a Ele a graça de sermos fiéis e perseverantes no seu amor. Vamos tomar consciência dessas nossas fraquezas, cada um na sua individualidade, aquilo que nos impede de fazer uma comunhão melhor no cotidiano com o nosso Deus, os pensamentos, as palavras mal proferidas, os gestos não tão bem intencionados, tudo isso nós reconhecemos quando cometemos e pedimos para Deus nos perdoar e que nos dê a graça de não cometê-los. Em alguns instantes em silêncio, cada um peça o perdão pelo seu pecado.
cantemos, reforçando o nosso pedido de perdão. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade. Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Podemos uma vez mais pensar nas nossas motivações, nos nossos pedidos, entregando aqui no altar do Senhor. Peço de modo especial pela família da prefeita da cidade de Aparecida, manifestando nossas condolências a todos eles pelo falecimento da senhora Zoraide, mãe da prefeita, que acabamos de celebrar a exéquias. Então nós nos unimos às dores desses irmãos e de tantos outros também que sepultam seus entes queridos, mas nós cremos na vida eterna. Então oferecemos essa missa também pela alma dessa nossa irmã que partiu, voltou para Deus. Vamos rezar por aqueles que estão mais angustiados com toda essa situação que nós estamos vivendo. Vamos rezar pelos nossos governantes, que possam também sempre se orientar por sentimentos puros e retos de fazer bem ao nosso povo, de governar bem a nossa nação. Que o Senhor conduza tudo o que acontece entre as instâncias de governo. Pelos nossos familiares e nós que estamos aqui, por toda a comunidade São Paulo Apóstolo, por vocês que nos acompanham em suas casas. Ó Deus, que abris as portas do reino dos céus aos que renasceram pela água e pelo Espírito Santo, aumentai em vossos filhos e filhas a graça que lhes destes, para que, purificados de todo o pecado, obtenham os bens que prometestes. O Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão disse ao povo, aos anciãos e aos doutores da lei: homens de cabeça dura, insensíveis e circuncisos de coração e ouvido, vós sempre resististes ao Espírito Santo, e como vossos pais agiram, assim fazeis vós. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do qual agora vós vos tornastes traidores e assassinos. Vós recebestes a lei por meio de anjos e não a observastes. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Sede uma rocha protetora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer.
Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Podemos nos sentar, queridos irmãos e irmãs. Uma breve reflexão da palavra nessa quarta-feira da terceira semana do tempo pascal. Nós continuamos ouvindo a leitura dos Atos dos Apóstolos e nos encantando com as experiências das primeiras comunidades seguidoras de Nosso Senhor. Os irmãos que nos precederam, hoje somos nós, outrora foram eles. E aqui nós vemos Estevão. Estevão, com a sua experiência de entrega, nos mostra que o caminho do discípulo é o caminho do Senhor. Muito parecido essa sua entrega de Estevão. Isso que aconteceu com ele vem logo em seguida de um diálogo entre ele e as autoridades sobretudo religiosas, e ele fez uma grande crítica a essas autoridades, porque havia muita incoerência com a prática, as práticas que eles exerciam, e na religião a mesma coisa. Os pais cometeram crimes contra Deus, em nome de Deus, e isso continua acontecendo em nosso meio. Os profetas também no passado anunciaram, e eles recusaram ouvir os profetas, e quando se cumpriu o tempo, Jesus, nosso Senhor, veio trazer a sua mensagem de salvação, e mesmo assim as pessoas o condenaram e o levaram então à morte de cruz, e eles foram e continuaram sendo homens, como ele diz, homens de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos de coração e ouvido. Pior ainda é porque eles conheciam, e conhecendo, eles mesmo assim se recusaram. Pior quando há o conhecimento daquilo que é correto, quando as pessoas não sabem, não têm consciência, acabam fazendo por tantas outras motivações, parece que o peso é menor. Mas quando se sabe e se vai contra aquilo que se sabe que é correto, o peso é muito maior. Já diz, né? O pecado existe quando há liberdade e consciência. Sei e me decido por ele. E assim era. Então, a sua indignação e a sua profecia, a sua briga, a sua luta, é justamente contra essas pessoas que continuaram no pecado, continuaram executando algo contrário à lei que eles mesmos defendiam. Foi dado a lei. E aqui nós vemos então um paralelo com Moisés. Moisés, o Antigo Testamento, a lei de Moisés. Moisés era uma figura sagrada para aqueles que seguiam a lei, para os judeus. Então esse paralelo sempre vem acontecendo. Outrora foi dado a Moisés, agora o próprio Cristo está em nosso meio e a ele nós negamos. Então o Estevão até diz as palavras de, agora Jesus, né? Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Com Jesus na cruz, ele falava ao Pai. Olha para vocês verem esse movimento que existe da Santíssima Trindade. Outrora Deus falava por meio da lei, mas quis falar por meio do seu próprio Filho. Então as pessoas se dirigiam ao Pai, a Deus. E agora é em nome de Jesus. Porque Jesus é o intermediário entre as nossas ações aqui na terra e o Pai. Agora Estevão
fala a Jesus, Senhor Jesus, e Jesus falava diretamente ao Pai, agora ele fala ao Jesus, acolhe o meu espírito, com tranquilidade, porque para Estevão e para os cristãos, a morte não é o fim, para nós que cremos, né? A morte não é o fim. A gente não tem que temer a morte. E por que ainda tememos a morte? Por que será que ainda nos falta uma convicção absoluta, considerando as nossas limitações humanas, que fazem parte de toda a compreensão? Nós somos humanos, mas ainda tememos a morte. Parece que ainda não confiamos plenamente e totalmente naquilo que Jesus nos transmitiu, nessa vida que supera essa nossa realidade. Está aí então uma indicação para nós confiarmos mais no Senhor, entregarmos mais a nossa vida aos seus cuidados, aquilo que Ele nos ensina, e não temermos a morte. Se estamos ao seu lado, se estamos defendendo o seu projeto, se estamos ao lado do bem, da justiça e da paz, se estamos vivendo no amor, por que temer a morte? Deveriam temer a morte aqueles que não praticam nada disso. Mas nós, ao menos, estamos no caminho, buscando ser perseverantes, reconhecendo nossas misérias e seguindo esses passos de Jesus. Então, o testemunho de Estevão, o combate contra todas essas estruturas malignas. E o Evangelho vem também falar para nós, porque o Evangelho tem de fundo o que Jesus realizou antes. Jesus tinha realizado a multiplicação dos pães. E interessante de João é que ele não fala de milagres, ele fala de sinais. É um sinal. O sinal esconde atrás de si uma realidade muito mais profunda. Quando eu aponto e faço esse sinal, ele está indicando algo. É aquela realidade que eu quero indicar, e não o meu dedo e o sinal. Então, o sinal indica algo. É aquele algo que eu tenho que buscar e atingir. Então, Jesus realiza essa multiplicação dos pães para falar da partilha, para falar do colocar à disposição aquilo que temos. Quando André chega dizendo, e interessante que André significa humano. Quem é humano é sensível. Então é André que chega com a sua sensibilidade dizendo que tinha um rapaz com 2 pães e 5 peixes? 5 pães e 2 peixes, isso. E André chega dando esse indicativo e Jesus então começa dizendo para todo mundo na liberdade, porque se sentava para comer naquele tempo quem tinha liberdade. Quem não tinha liberdade não podia se sentar para comer. Então todo mundo sentou. Para falar do alimento, para falar da partilha, para falar da fraternidade, do reino. E é o sinal que ele está realizando para dizer que isso tem que acontecer entre nós. E que os bens da criação estão disponíveis para saciar todos. E então, mas é preciso trabalhar. Não esqueçamos disso. Preciso que cada um se comprometa. Porque há aqueles que querem tirar vantagem da bondade de alguns e do comprometimento de alguns. Isso não está correto também. Então, ele realiza esse sinal e as pessoas, olha lá, as pessoas começaram a ir atrás de Jesus por causa da facilidade. Assim acontece. Ele multiplicou os pães e não foram capazes de perceber aquilo que ele estava apontando e ficaram no sinal, e agora eles querem os pães, eles querem se saciar com a facilidade do sinal que Jesus tinha indicado. Não compreenderam, mas ele continua acreditando que a gente ainda é capaz de entender o sinal, de entender a profundidade do sinal. E aqui ele continua falando. Eles perguntam, falam de novo que um sinal foi dado lá no passado e o maná foi dado para saciar a sede, matar a fome. E Jesus, então, agora Jesus é o próprio pão do céu. Isso que as pessoas não estão entendendo. É a Ele que devemos ir. É a Ele que nós devemos buscar. O sacramento não pode ser uma mágica. Não pode ser algo supersticioso. O sacramento tem que ser interpretado como a nossa busca das nossas necessidades sensoriais, mas de algo que transcende, que ultrapassa. Quando nos alimentamos
do pão, na verdade nós estamos querendo, Jesus, a minha vida é para ti. Então sacia a minha fome de vida plena, só o Senhor pode dar essa vida plena. Então eu me alimento de ti, Jesus, de ti. Não é uma mágica, né, que vai fazer uma magia. Não, as pessoas ainda às vezes confundem. E nós, com essa fé, fazemos essa entrega a Jesus e sabemos, Jesus me alimenta. É como a samaritana, quando foi ao poço, e ela abandonou o balde. O balde significava a lei. Toda aquela estrutura daquele que engessava, né? O balde era a lei. Ela, de repente, jogou o balde. Não precisava, não que não precisasse mais da lei, mas porque ela entendeu que nas palavras de Jesus, na libertação que ela encontrou, ao fazer esse encontro com Jesus, ela não precisava mais ir ali no poço todas as vezes, buscar saciar a sua sede, porque aquela sede dela ia aparecer sempre, sempre. As buscas daquele povo da Samaria também sempre iam continuar, porque eles estavam buscando matar a sede em lugares errados, mas em profundidade é nós que buscamos, na essência da nossa vida, matar essa vontade de realização, de preenchimento em coisas que não preenchem. Então, é a água da samaritana que ela percebeu, agora voltou para casa até sem o balde d'água, porque encontrou em Jesus o sentido. Aqui também, Jesus vai dizer a ele, em verdade eu vos digo, não foi a Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Meu Pai, qual é o pão do céu que o Pai deu? Ele, o próprio Cristo. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Olha, vamos reparar mais na vida que Jesus confere. Vamos reparar mais. Botar a nossa intenção, os nossos objetivos maiores. Entender o que Jesus quis transmitir com esse gesto, com essa palavra, porque Ele é a verdade. Então eu devo ouvi-lo e Ele ilumina os nossos anseios particulares. É tão maravilhoso essa palavra de Jesus, é tão fora de compreensão humana, que cada um de nós, com os nossos dramas, com a nossa vida, se pergunta para Jesus, naquela palavra lida, Ele vai falar ao nosso problema, à nossa realidade. Aquele outro irmão, se ele abre o coração, Jesus vai falar a ele a realidade dele, ao coração dele. E a pessoa vai poder dizer, pode até dizer, não entendi totalmente, mas não é nem para entender totalmente, né? Porque existe um mistério que paira entre a palavra de Deus entre nós. Mas captei, não sei como é que é, mas captei, é por aí, estou tranquilo, estou em paz, vou seguir. É assim que é, mesmo sem saber dizer. Então vamos nos alimentar desse pão, que é o próprio Jesus, que mata a nossa fome, totalmente, é a nossa fome de vida plena, nossa fome de realização. Vamos pedir essa graça, e Deus concede. Concede porque Ele vê a sinceridade do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertório. As coisas me impediram de te encontrar.
Hoje também nós celebramos Santa Giana. Santa Giana, uma santa do século passado, bem pertinho de nós, que nos ensina muitas coisas, médica, mãe, esposa. Ela é uma santa que nos traz ensinamentos para todas as dimensões da nossa vida. Familiar. Vamos pedir que a Santa Giana, amante da Eucaristia, desde pequenininha, a família já ensinava a ir à missa, tinha uma espiritualidade sincera. Era Jesus que motivava o seu apostolado lá no hospital. Era Jesus que motivava a sua vida na vizinhança, na educação dos filhos, como mulher, esposa. Então, Santa Giana, nós queremos pedir, Santa Giana, hoje no seu dia, venha celebrar conosco essa Eucaristia, a senhora que nos ensina tanto a amar Jesus. Então pedimos a intercessão de Santa Giana. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Graças e
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembramos de modo especial da dona Zoraide, do seu Benedito, do seu Adalberto, dos falecidos nos últimos dias em nosso município, e todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, São Roque, São Paulo, apóstolo, Santa Giana Beretta Mola, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos esta oração do Pai Nosso, oração onde é muito forte a vivência fraterna. Então nós queremos pedir nesse Pai Nosso pelas nossas famílias. Quantas famílias se redescobrindo, algumas com muitas dificuldades nesse período de quarentena. Quantas famílias tendo essa oportunidade de redescobrir, de ressignificar, de criar novas situações para fomentarem a vida familiar. Vamos oferecer às famílias nesse Pai Nosso, as nossas famílias, as famílias com dificuldade, as famílias que estão bem, enfim, todas as famílias. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus,
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Só por ti, Jesus, quero me consumir. Como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar, como um rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Pois tu és o meu amparo, meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa minha esperança, não vacilarei, nem mesmo na dor. Quero servir-te até o fim. Só por ti, Jesus, só por ti, Jesus, só por ti, Jesus. Graças e louvores se deem a cada momento. Graças e louvores se deem a cada momento. Graças e louvores se deem agora neste momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Querido Jesus, muito obrigado por nos permitir celebrar esta ceia, por nos permitir nos reunirmos aqui em Teu nome, nos alimentarmos de Ti, nos alimentarmos da Sua vida. Obrigado, Jesus. Cuida, Senhor, de cada irmão que aqui está. Cuida, Senhor, das famílias desta comunidade, dos irmãos que nos acompanham também pela página, pelo site dessa comunidade. Que cada um, Senhor, sinta essa paz, sintam-se contemplados nessa mesa eucarística. Recebam, Senhor, esse sopro que o Espírito Santo confere, que nos transmite paz.
Sim, Senhor. Ilumina a nossa comunidade. Ilumina cada irmão que precisa de Ti. Ilumina nós que estamos aqui. Que possamos segui-lo com força, com fé, com coragem. Obrigado, Jesus, por tantas coisas que o Senhor permite a nós experimentarmos. Obrigado pelo dom da nossa vida. Obrigado por tantos sinais da sua presença. Vamos dizer juntos, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo, e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo, a Nossa Senhora que continue, porque ela já está, continue a interceder por nós, continue a ser a nossa inspiração, a nossa mãe querida, que não nos abandona. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora Aparecida, São Paulo Apóstolo, Santa Giana Beretta Molla, o Senhor esteja convosco, que desça sobre cada um de vós e das vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquemos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.